A pior coisa que pode acontecer com o ser humano é Deus fazer isso aqui, ó, lavar as mãos e falar viva do jeito que você quer. É a pior coisa. Bom, lembra da história do povo que era escravo no Egito? Deus chama Moisés para libertar o povo da escravidão. O povo fica lá 40 anos no deserto pelo erro deles de não terem confiado no que Deus tinha. E aí eles ficam vagueando ali. Chegou a um certo ponto, depois que eles entraram na terra prometida, eles se esqueceram do que Deus tinha feito para eles. O que começaram a fazer? Adorar outros deuses. Começaram a desobedecer as ordenanças do Senhor. Aí sabe o que aconteceu? O Senhor entregou eles para as escolhas que eles fizeram. E como consequência, o povo inimigo, que eram os midianitas, começaram a escravizar de novo eles. A primeira vez foram os egípcios, agora foram os midianitas. A pior coisa que pode acontecer com o ser humano é Deus fazer isso aqui, ó, lavar as mãos e falar viva do jeito que você quer. A pessoa acha que é melhor, a pessoa acha que é a liberdade que ela está vivendo. A pior coisa é viver distante do Pai. Então, quando o povo de Israel decide viver como eles quiseram e não como o Senhor esperava que eles vivessem, Deus lavou as mãos e Deus falou, então eu vou deixar. Só que Deus ama tanto esse povo incondicionalmente que chegou uma hora que Deus falou, chega de sofrer, vocês já fizeram muita burrice. Eu vou ter que, de novo, colocar um libertador para ajudar vocês. E aí Deus convoca Gideão para libertar o povo. Então, ali, na cidade que eles estavam vivendo, os midianitas, que eram inimigos, tomavam tudo que eles plantavam. Tudo que eles faziam não prosperava porque os inimigos, os midianitas, eles eram mais poderosos, eles iam lá e roubavam. Então Gideão estava escondido num lugar e estava malhando trigo, estava fazendo ali o processamento do trigo, escondido, porque se os midianitas vissem, ia tomar. Então nesse momento que Gideão estava trabalhando, o anjo do Senhor apareceu a ele, levando a missão dele se tornar um libertador. Só que o que Gideão fez? Ele não acreditou que Deus estava convocando ele para ser libertador. Mas eu sou da tribo de Manassés, a minha tribo, o meu clã, porque naquela época, hoje nós temos os sobrenomes. Naquela época eram clãs. O que eram clãs? Eram hierarquias dentro daquele grupo, eram pessoas que tinham mais recurso financeiro, né? Então o clã dele, a família dele, era a menor, a mais pobre, a sem recurso. Então quando o anjo do Senhor fala para Gideão libertar o povo, ele falou, mas logo eu, tanta gente lá, por que você não chamou o José? Por que você não chamou o fulano, o cicrano? Eu, o menor, a minha família é a menor de todas, é a mais pobre. Não, isso não tá certo. Então ele olha a origem dele. Ele olha a falta de recurso, ele olha a falta de estrutura, ele olha a falta de talento dele, a incapacidade, ele olhou a incapacidade dele. O anjo chama ele do quê? Poderoso guerreiro. Vamos lá, poderoso guerreiro. Eu, poderoso guerreiro, como assim? Eu sou menor, eu não sou guerreiro nenhum. Acontece o seguinte, gente, Gideão estava com uma visão distorcida dele mesmo. Gideão olhava a origem dele, que não era uma origem que dava muito orgulho, né? Ele acaba olhando ali da onde ele veio. Deus não olha pra gente como ser humano. Gideão olhava a falta de capacidade dele. Deus olhava para ele como Gideão seria se estivesse no próprio Senhor. Então, quando Deus te dá uma missão, não é sobre a tua capacidade humana. Deus conhece o que ele colocou dentro de você. Só que o que ele colocou dentro de você só vai ser ativado se você estiver perto dele. Ele te dá algo especial. Cada um de nós aqui temos algo especial dentro de nós. Só que quem que nos fez? A gente não leu em Salmos 39, que não foi ele que nos fez? Com as próprias mãos, ele nos teceu. Ele é o autor. Quem conhece mais a criação do que o próprio Criador? Então, você só vai ativar a tua melhor versão, os teus melhores dons, seus melhores talentos, se você estiver pertinho do autor. É ele que vai ativar o teu melhor. Por isso que existe uma identidade sem Cristo e uma identidade em Cristo. Quando Deus fala, forte guerreiro, Deus já está olhando para ele, o que Gideão pode ser nele, através dele. Dificilmente alguém vai ser muito talentoso ou vai exercer todos aqueles atributos estando longe do Senhor. E olha que ela pode fazer muita coisa admirável, mas se ela tivesse em Deus, ela faria coisas mais extraordinárias ainda, porque ele é o próprio autor. Então Gideão, quando ele olha para a convocação dele, ele olha para a falta de capacidade dele. Quando o anjo chama ele de forte guerreiro, ele não acreditou. O que ele veio? Ele vem com outra desculpa. Ele fala assim, mas se o Senhor estivesse mesmo com a gente, por que a gente já está passando por tudo isso? Ele olha a circunstância. Se você olhar as circunstâncias da sua vida, as coisas que acontecem no dia a dia, você acha que você não tem recurso, que você não tem condições de ser um vencedor. Como o próprio Deus nos conhece e conhecia Gideão, Deus já sabia como ele seria. Então, quando Deus chama ele de guerreiro forte, valente, que Deus já estava vendo como que ele seria ativado na identidade de Deus. Todos nós temos um grande potencial, mas muitas vezes você não vai saber que tem porque você está longe do seu Criador. Foi ele que te deu. Então, quando você está perto dele, essa identidade, essa potência toda que ele colocou dentro de você é ativada. Você usa o seu maior potencial, porque não vem da sua própria natureza, vem do que ele colocou em você.
Então ele conhece. É a mesma coisa de eu criar um protótipo, eu vou criar um veículo, por exemplo. Eu vou criar um veículo. Eu sei todos os recursos, ele vai fazer isso, ele vai ter direção hidráulica, ele vai ser elétrico, não vai precisar de combustível. Eu sei de tudo que eu coloquei nesse carro. Só que aí, se eu vou dar para uma pessoa usar e não explico para ela, e não entrego o manual e ela não vai ler, possivelmente vai ter algum recurso do automóvel que ela não vai usar, porque não foi ela que criou. Então todos nós somos uma grande criação de Deus, um grande projeto. Existe um projeto original para a tua vida. Só que o que vai mudar aí? A jornada. Então, quando você estiver caminhando longe do Criador, que colocou todos os seus atributos dentro de você, você possivelmente não vai usufruir de todo o teu potencial. Quando você está do lado do seu Criador, buscando orientação dele, direcionamento dele, com certeza você vai realizar proezas que você fala, meu Deus, sou eu que estou fazendo isso? Porque o próprio Senhor que te criou está ativando isso em você. Quando Gideão fala, eu sou o menor, a minha família é a mais pobre, eu não tenho recurso, ou o Senhor, como que o Senhor está com a gente, igual o Senhor está falando que vai estar comigo, se a gente está passando por toda essa dificuldade? É comum a gente olhar para as dificuldades e não para Deus que pode nos tirar da dificuldade. Se você estudar a Bíblia, você vai ver que Deus não tirou os obstáculos. Todos os obstáculos estavam ali, mas o que acontece? Deus estava com eles nos obstáculos. A grande diferença de você andar com Deus não é que a tua vida vai ser um mar de rosas. Acontece que você vai atravessar as circunstâncias difíceis, os desafios, mas você não estará sozinho. Ele vai te capacitar para sair daquela situação como uma pessoa comum não teria capacidade de sair. Ele vai te dar sabedoria, ele vai te dar o direcionamento. Quando Jesus ressuscitou, ele falou, eu estou voltando para o Pai, mas eu vou deixar com vocês o Espírito Santo, o meu conselheiro, o meu consolador. Se vocês soubessem usar o Espírito Santo a favor de vocês, vocês iriam ver grandes coisas. Quando eu fui criar o estúdio, as pessoas me perguntavam, como que você saiu da chácara, que não tinha nada do que tem aqui, e você conseguiu elaborar todos esses cenários, e você conseguiu elaborar todos os pacotes? Eu pedi ajuda para o Espírito Santo. Eu passeava pelo estúdio, e o Espírito Santo ia soprando aqui na minha mente, você vai fazer isso. Eu sempre usei o Espírito Santo como meu conselheiro. Era ele, sempre foi ele que soprou no meu ouvido tudo aquilo que eu tinha que fazer. Quantas vezes aqui no estúdio, algumas pessoas viam eu tomar uma atitude e falavam assim, alguém te contou o que ia acontecer, porque você está fazendo? Eu falei, não. Mas o Espírito Santo tinha me soprado. Quantas vezes a Vera falava assim, ela via um story meu, e ela sabia de uma situação que tinha acontecido, que tinha chegado a ela, e ela achava que alguém tinha me contado. Ela falava, alguém falou isso pra você? Eu falei, não, Vera, por quê? Não, porque eu vi um story que você fez aqui falando exatamente daquilo. Eu falei, não, simplesmente o Espírito Santo me tocou pra fazer isso. É sobrenatural. Algumas situações que Deus te livra, que você não teria conhecimento, e aí você sai ileso daquela situação, você passa por aquela situação, é desconfortável, é frustrante muitas vezes, mas você tem a vitória. Por quê? Porque existe um diferencial dentro de você que é ativado pelo próprio Deus, não é humano. Se fosse humano, você não conseguiria sair daquela situação que possivelmente te destruiria. A gente ser alguém na nossa própria natureza é um resultado. A gente ser alguém pautado no que Deus nos fez, pautado na direção dele, no andar com ele, o resultado é totalmente diferente. Então, quando o Gideão é ativado, porque Deus não aceitou as desculpas, não. Vocês podem ver que Deus falou assim, eu tô com você, sou eu que tô te mandando, homem. Levanta daí e vai libertar o povo. Eu tô com você, isso basta. Então, quando Deus fala, eu estou com você, não importa o que você está atravessando, isso já te basta para você acreditar que tudo vai ficar bem no final. Ele não precisa ficar te dando provas. Acontece que a gente quer provinhas toda hora, sinaizinhos. Só basta uma palavra, eu tô com você, acabou, confia nisso. Só basta isso, eu estar com você. Quando vocês eram pequenas, quem aqui já foi em algum lugar que nunca tinha ido de mãos dadas com o pai? Eu já fui. Com a mãe? Já entrou em águas profundas, no colo de um tio, no colo de alguém maior? Quem já? Em rio, piscina, em algum lugar? E você com medo, ai, eu vou me afogar. Mas você estava naquele colo, você abraçava, e aí você sabia que aquilo não iria te afogar. Você atravessar um momento difícil do lado de Deus, de mão dada com Deus, é essa segurança, que você olha e você fala, se eu largar dele, eu afundo. Mas se eu atravessar esse mar no colo dele, eu vou sair lá na terra firme. Então você atravessar um momento desafiador, novo, de umas circunstâncias que parecem que você não vai dar conta, de mãos dadas com o Senhor, só basta crer que Ele está do seu lado e olhar para a mão dele segurando a tua. Isso te basta. Ele não precisa ficar te dando sinais e provas do que Ele está do seu lado. A própria palavra diz isso, que eu estarei com vocês até o final dos seus dias. Eu jamais te abandonarei. O que diz em Salmos 23? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E o final dos Salmos fala, e ficarei na casa do Senhor para sempre, ou por longos dias, é para sempre. A Bíblia fala várias vezes que o amor dele é leal, que a fidelidade dele é o nosso escudo protetor. Então, quando ele fala, enfrenta essa situação porque eu tô do seu lado, isso te basta? Isso tem que bastar. Você não tem que ficar, e se? Mas, a gente tem esse vício. Ai, Senhor, mas e se? E se tivesse acontecido? E se acontecer isso? E se? Ele tá falando, não existe e se. Eu estou.
com você e acabou. Então é isso que Deus está falando para Gideão. Gideão, eu sei quem você é. Eu te fiz. E eu sei o que você vai se tornar em mim e comigo. Você sozinho, você é esse fracasso aí mesmo. Você tem toda a razão, Gideão. Mas eu tô te chamando para ir com você. Eu tô chamando você para libertar o povo, mas eu vou estar do seu lado, eu vou estar com você. Confia nisso. Você vai se tornar alguém que você jamais imaginou que seria. Porque eu te fiz e estou ativando esse dom que eu coloquei dentro de você, essa coragem que você nunca viu. Você está aqui escondido? Você está dando uma resposta baseada numa situação que você criou de medo, insegurança. Você está escondido aqui dos midianitas, dos seus inimigos. Você está olhando para esse Gideão medroso. Mas eu sei quem você vai se tornar quando eu estiver com você na batalha. Um guerreiro valente. Então, muitos desafios que podem aparecer na tua vida, você vai falando, não vou dar conta, se eu não sou capaz. Aí ele vai falar assim pra você, comigo você será. Sozinho, realmente, você não tem capacidade. Mas se eu tiver nesse projeto aí, confia. Se eu tiver nesse projeto, não tem como dar errado. Eu vou te dar estratégia, eu vou te dar inteligência, eu vou te dar coragem pra você não desistir. Eu vou te dar recurso financeiro. Então, toda batalha que aparecer na tua vida, pergunte se Deus estará com você. Porque algumas lutas, algumas guerras, Deus não queria que o povo guerreasse. Deus falava assim, não vai porque eu não vou estar nisso aí não, vocês vão perder. Várias vezes, se vocês forem estudar a Bíblia, vocês vão ver, Deus fala, eu não vou estar nessa batalha, não entra. E o povo entrava e eles perdiam. Então tem muita guerra que você vai lutar sozinho, porque foi você que criou essa guerra. A guerra que você criou sozinho, é você que vai lutar. Davi, o gigante, foi um desafio criado para mostrar quem Davi era, ou foi uma situação que Davi provocou? Foi algo que deu uma oportunidade que Deus criou para mostrar quem Davi era e quem ele se tornaria. Aos olhos dos humanos, Davi, ele era o fracassado, um menino, novinho, fraco, e ia enfrentar um gigante. Então não tinha probabilidade humana nenhuma dele vencer, mas ele sabia quem ele era em Deus. Ele já tinha matado leão e urso. Agora, quando ele adulterou com Batseba, é uma guerra que ele mesmo criou ou foi Deus que criou? Ele criou. Batseba foi o gigante que o próprio Davi escolheu para lutar. Ele teve várias consequências, porque Deus não estava com ele nesse projeto do adultério. Então tem alguns projetos na tua vida que você vai passar dificuldade porque foi um gigante que você criou. Você gerou, você alimentou e ele ficou desse tamanho aí, foi você mesmo que criou. Então algumas guerras Deus permite para mostrar quem você é e ele está com você, e outras guerras você mesmo cria e aí é você que tem que dar um jeitinho. Por isso que você tem que buscar discernimento no Senhor, em Deus, para que você não crie seus gigantes, mas para que quando aparecerem alguns gigantes e Deus falar, eu estou com você, vamos embora, estou aqui com você, do teu lado.